Olá pessoal, hoje eu tô aqui para preparar para vocês uma receita de feijão carioca bem simples. E a gente sabe que existe uma variedade muito grande de feijões e em cada região do país é consumido um tipo de feijão diferente. Mas hoje eu vou aqui preparar pra gente o feijão carioca, que eu sempre faço assim pro dia a dia. E é a maneira mais simples possível pra gente estar preparando, e aí você pode estar variando da maneira que você quiser também. E lembrando pro pessoal que esse feijão que eu estou utilizando na minha receita, vocês adquirem através do site teleamigos.com. Para começar essa receita, eu estou usando uma xícara como medida. Você pode usar o que você tem na sua casa, um copo, alguma xícara assim, como medida inicial. Você vai ter que usar essa medida tanto para o feijão quanto para a água. O primeiro passo do nosso feijão, a gente começa escolhendo os grãos. A gente vai tirando os que não estão bons, tá vendo? Esse aqui parece que tá mordidinho. Então, depois que escolhi todo o feijão, aqui é um exemplo para vocês dos feijões que vêm, as imperfeições e as pedrinhas que vieram no feijão, tá vendo? Por isso que é importante esse processo de escolher feijão, tá? Mesmo que tenha algumas marcas que dizem que não precisa, mas é bom você estar dando uma verificadinha. E agora nós vamos lavar bem esse feijão. É bom que você dê uma esfregadinha nos grãos. Um detalhe, como a água ela sai escura, tá vendo? Aí escorre a água. A gente vai repetir esse processo por umas 4 vezes, tá? Então, após lavar o feijão, e aqui a gente vai deixar ele de molho. Vai cobrir ele com água. E a gente vai deixar de molho aproximadamente 3 horas, tá? Então, depois passado as 3 horas que o feijão ficou de molho, agora aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa descartar essa água, tá? A gente não pode usar essa mesma água para o cozimento. Eu prefiro fazer assim. Antes de eu preparar essa receita, eu dei uma pesquisada para saber a respeito de como fazer o feijão da maneira correta. E eu li a respeito de que seria mais saudável você descartar essa água e colocar uma água nova para o cozimento, porque enquanto o feijão ele tá aqui de molho, nessa água ele vai soltar os gases que tem no feijão. E se você usar a mesma água para estar cozinhando o feijão, o que vai acontecer? Ela vai causar aquela sensação de desconforto, sabe? Que os gases causam, né? Por aqui a gente vai descartar essa água. E vamos dar mais uma lavada nesses grãos. Então agora aqui na panela a gente vai colocar o feijão. E como eu falei no início da receita, a mesma xicrinha que eu medi o feijão é a mesma xicrinha que eu vou usar para medir a quantidade de água. Então aqui a gente usou 2 xícaras de feijão. Então para essas 2 xícaras é sempre o triplo, tá? De água. Então a gente usou 2, serão 6 xícaras, né? Aí agora a gente vai tampar a panela. Então agora aqui a gente vai ligar a panela em fogo alto. E vamos aguardar até com que ela inicie a pressão. Então, após o início da pressão, agora a gente vai abaixar o fogo, vai deixar em fogo baixo. E agora a gente vai contar 30 minutos até ela cozinhar, e depois a gente vai abrir a panela para dar uma verificada. Então, depois de passados 30 minutos, eu desliguei a panela e agora aqui eu vou aguardar até que a pressão saia normalmente. Então agora a pressão, ó, ficou só um pouquinho de pressão, ela já saiu totalmente. A gente vai abrir a panela e aqui, ó, a gente vai dar uma olhada pra ver se o feijão tá bem cozido. Pra você saber, você pega um grãozinho, dá uma esmagadinha nele, tá vendo? Se ele ficou bem cozidinho, só que cuidado que tá muito quente, né? Ele tá molinho, tá vendo? Então, tá al dente, tá bem molinho, você já consegue esmagar, tá bom. Se cozinhar demais, ele derrete tudinho e acaba com o visual do feijão. E ainda ele vai ficar mais um tempinho pra ele dar uma engrossadinha no caldo.
Então se a gente deixar com que ele cozinhe demais, ele vai ficar muito mole, né? Então agora aqui a gente vai temperar esse feijão, tá? Numa panela em fogo baixo, a gente vai colocar aproximadamente umas 2 colheres de sopa de óleo, tá? Aí vai ao gosto de cada um. Só pra fritar o alho. Fogo baixo, tá? Porque senão o alho queima. Uma coisa que eu não gosto de fazer, falar pro pessoal, é ficar mexendo o alho com a colher. Porque o alho ele gruda tudinho em volta da colher e aí é ruim, não é? Ele fica tudo em gruminhos. Então eu prefiro colocar o alho e girar só a panela assim e ele vai fritando sozinho, tá vendo? Vou esperar até com que ele fique bem douradinho. Então depois que o alho ficou bem douradinho, tá vendo? Esse ponto aqui já tá bom, a gente já para de fritar. E aí você vai colocar aqui a panela que rendeu bastante feijão, tá vendo? Eu vou apagar o fogo pra falar pra vocês. Aqui rendeu bastante feijão, aquelas 2 xícaras de feijão que eu coloquei rendeu muito feijão. Eu não vou temperar tudo isso porque eu não vou consumir tudo isso de feijão. Então o que a gente pode fazer? Separar uma porção pra gente temperar e o restante que sobrar a gente pode colocar em vasilhames, separar em quantidade de porções que a gente quiser pra estar consumindo durante a semana. Como a gente trabalha aqui no Japão, não tem todo dia tempo de ficar cozinhando feijão, sempre comer fresquinho. Então você pode separar em tupperwares a quantidade, a porção de feijão que você quiser e botar no congelador e temperando conforme você for consumindo, tá? Aí agora aqui então vou voltar a acender o fogo de novo, um fogo baixo. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 conchas de grãos. 1, 2, 3, 4 de caldo. Aí o caldo também varia do gosto de cada pessoa. Se você quiser colocar mais caldo, você também pode colocar. Eu vou colocar mais uma concha de... mais um pouquinho. Mais uma concha de grão e mais uma de caldo. Aí quando você for congelar também, você separa, tá? Em quantidades iguais o feijão pro caldo pra não ficar nem uma parte muito seca, nem com muito caldo sobrando, tá bom? Agora aqui vem a hora da gente temperar o feijão. Colocar sal. Vai a gosto de cada um, tá? Eu gosto do feijão um pouco salgadinho. Você coloca sal a gosto, mistura. Aí você prova pra ver se o feijão tá bom. O nosso caldo aqui tá muito ralo. E cada um tem um gosto diferente pra feijão. Eu particularmente não gosto de feijão com caldo muito ralo, então eu gosto de um caldo mais grossinho. Para o feijão ficar grossinho, eu vou pegar uma conchinha de feijão, tá vendo? Só os grãos e vou amassar com um garfinho. Isso vai fazer com que o caldo do feijão fique bem grossinho. Depois que amassei bem o feijão, ó, eu vou acrescentar esse feijãozinho amassado aqui. E agora eu vou dar uma misturadinha para ele se espalhar. Tá vendo? O caldo já muda de aspecto, ele já fica um pouco mais grossinho. Aí agora aqui eu vou aguardar uns 3 minutinhos até ele ficar mais incorporadinho. Então aqui ficou o nosso feijão já finalizado, prontinho. Aí como eu falei, vai do gosto de cada um. Se quiser com mais caldo, menos caldo, tá vendo? Aí ele fica assim, feijãozinho. E uma dica, depois que você preparou o feijão, sobrou feijão, você deve armazenar ele na geladeira, tá? Tem que ser na geladeira porque senão ele azeda. No dia seguinte corre o risco dele estar azedando, principalmente se for em dias quentes. E no dia seguinte, se você for consumir o feijão, você coloca um pouquinho mais de água, aí você mexe e você vê se você confere o sal. Se tiver faltando sal, você coloca um pouquinho mais de sal. Aí é só deixar ele esquentando com a tampa semi-aberta em fogo baixo, em fogo lento. Aí você pode estar consumindo ele aí depois de temperado, uns 3 dias aproximadamente, conservando na geladeira, tá bom?
E é isso, essa foi a receita do feijão. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistirem e tchau!